tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que você está aqui conosco, que você faz parte desta família Elcia Macedo Academy, a Academia de Elcia no século XXI. Curta, comenta, compartilha. Fica conosco até o final dos vídeos para você ver as explicações que nós trazemos, que nós estudamos para compartilhar com vocês, tá bom? E como prometemos, vamos para o vídeo de hoje, que é o verbete, o que é filosofia helenística. Neste vídeo, nós vamos recortar a questão da educação, tá? Dessa civilização, porque aqui nós estamos para pensar a educação, a filosofia da educação e a história da educação na civilização antiga, tá? Então, este é o âmago do assunto, o estudo da educação antiga, que vai tornar-se agora verdadeiramente proveitoso, o que justifica e recompensa o lento trabalho do historiador. Seja qual for o objeto escolhido para estudar, é menos a reconstituição das etapas na sua gênese. Então, a educação clássica acabará por perder muito do que podia restar do seu caráter nobre, conquanto ela devesse sempre permanecer por si mesma um fator de aristocracia. O papel da cultura, pensando na cultura física, por exemplo, continua, tá? E aí nós vemos a questão das instituições, a questão do clube de juventudes, a questão desta civilização helenística e da filosofia helenística. Então, esta filosofia helenística está voltada para simplesmente a perspectiva clássica dos estudos de filosofia, tá? Então, quando a gente pensa em filosofia helenística, entende-se em um primeiro momento da morte de Alexandre até o fim da República Romana, com a coroação de Augusto como imperador romano. Portanto, durante aquilo que historiadores da educação convencionaram de helenismo, tá? E dentro deste helenismo, nós vamos ter várias correntes formadas neste período, todavia que influenciaram vastamente a filosofia posterior, permitindo considerar uma filosofia helenística como sendo aquela, né, do berço da civilização ocidental, que se estende até o século III depois de Cristo, quando entra a questão do neoplatonismo. Então, a partir do processo histórico que se formava desde o século VI a.C. até o imperialismo ateniense e toda a instabilidade política e econômica posterior, o período de Alexandre o Grande, né, como foi conhecido, e o contexto seguinte construíram-se pouco a pouco com novas noções sobre o pertencimento do indivíduo no mundo. Nesse contexto, diferente da Grécia Antiga, o pensamento foi gradativamente alterando-se, sofrendo até mesmo influências das religiões orientais, né, criando-se uma lógica de cosmopolitismo, em outras palavras, de uma universalidade do pensamento humano, aplicável a todos os indivíduos. Sendo assim, na teoria, nós teremos uma base, né, das restrições existentes do referencial da polis, que é a cidade-estado, ok? Então, a partir do que está na internet, no wikipedia.org, na wikipedia.org, filosofia helenística, eu quero recortar o que disse Henri Irénée Marot na questão da educação, tá, gente? Da educação no centro dessa civilização helenística. Mesmo sem ter em conta as perspectivas longínquas em que nós pensamos a educação, tá? O historiador da educação, ele precisa ter atenção na sua importância, tá? Do período helenístico, que é tão grande
que devemos considerá-lo como verdadeiro centro de todo o quadro sincero dessa civilização, tá? Então a gente precisa constatar a brusca mudança de escala que a conquista de Alexandre ocasionou no mapa da área ocupada pelo helenismo. Então, sua fronteira oriental recua de um salto 4.000 quilômetros, da margem extrema do Egeu ao Sirdária e ao Indo. A guerra terá doravante por objeto vastos impérios, e não mais alguns pés de oliveira nas minúsculas planícies do Lelante ou de Crissa, explica o autor, né, que nós estamos estudando, Henri Irénée Marot. Ok? Nesse horizonte imensamente alargado, o quadro tradicional da cidade antiga desapareceu, ou pelo menos se apaga no segundo plano. Certamente, há sempre cidades de tipo grego, até mais do que nunca. Salvo no Egito, a política de helenização dos monarcas sucessores de Alexandre traduz-se pela criação e desenvolvimento de centros urbanos organizados à moda grega. Sem dúvida, também a vida política permanece ativa, mesmo no plano exterior. Há sempre, na época helenística, gente, guerras entre cidades, alianças, tratados. Vemos mesmo duas rivais que recorrentemente e de maneira arbitrária, né, elas estão ali se degladiando. É que o reino helenístico continua ainda uma superestrutura, superimposta, cujas rodagens têm tendência a reduzir-se ao mínimo e repousar o máximo possível sobre as instituições já existentes das cidades. Reencontramos a mesma atitude por longo tempo ainda no Alto Império Romano. Entretanto, essa atividade da cidade tem quase apenas uma importância municipal, vital talvez para seus membros bem entendido. A cidade é apenas a pequena pátria, não é mais a categoria fundamental, a norma suprema do pensamento e da cultura. A despeito das aparências e no momento de suas exigências, não é o estado monárquico que lhe sucede, inorgânico, incerto de si próprio, desmembrado e remembrado ao sabor das aventuras guerreiras ou dinásticas, joguete da fortuna que se torna grande deusa em detrimento das várias divindades protetoras da cidade. Sequer é uma deusa onde o Estado não tem mais a ascendência necessária para impor ao homem uma disciplina fundamental, a que dá um sentido ao mundo e à vida. Antes que súdito Lágida ou Seleucida, o sábio helenístico cresce e proclama cosmopolitiques, que é cidadão do mundo. Cosmopolites, que significa cidadão do mundo, e pelo mesmo até o apogeu do império. Este termo, cosmopolites, este termo implica numa negação, numa superação da cidade, bem mais que da afirmação positiva de uma unidade concreta da humanidade, cuja realidade é ainda impensável. Então, gente, o verdadeiro herdeiro da cidade antiga não é, como diz muitas vezes, com matiz pejorativo, o indivíduo, mas a pessoa humana, que liberta do condicionamento coletivo, do encastramento totalitário que lhe impunha a vida da cidade, toma agora consciência de si própria, de suas possibilidades, de suas exigências e seus direitos. A norma, a justificação suprema de toda a existência, comunitária ou individual,
Reside doravante no homem, entendido como personalidade autônoma, justificada em si mesma, encontrada talvez além do eu, mas através do eu e sem renunciar jamais à sua individualidade, a realização do seu ser. Mais que nunca, o homem grego se crê o centro e a medida de todas as coisas. Mas este humanismo agora tomou consciência de sua existência personalista. Para o helenístico, a existência humana não tem outro fim senão atingir a forma mais rica e a mais perfeita de personalidade, como o coroplasto modela e decora as figuras de argila. Cada homem deve propor-se como tarefa fundamental modelar-se sua própria estátua. Já citei esta fórmula famosa. Ela é do Seródio Plotino. Mas a ideia está subjacente a todos os pensamentos helenísticos. Fazer-se a si mesmo, extrair da criança que antes se foi, do ser mal delineado que se arriscaria a permanecer, o homem, plenamente homem, cuja imagem ideal se entrevê. Tal é a obra de toda a vida, a única obra a que essa vida possa ser nobremente consagrada. E aí está a filosofia helenística, vendo este homem, esta humanidade, este dizer de Cícero e suas virtualidades de homem tornando-se verdadeiramente homem. Espero que vocês tenham gostado. Muito há o que dizer sobre o que é filosofia helenística, mas de toda sorte você recorta aí este significado, não é, histórico do século VI antes de Cristo até o imperialismo ateniense do período de Alexandre o Grande. Que bom que você ficou até o final. Curta, comenta, compartilha e não esquece, estaremos aqui para fazer o que é que tem que ser feito, filosofar. E vamos lá!